Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 1. Amém? E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Agora fazemos uma ponte, iremos a Isaías, capítulo 44, versículo 28. Isaías, capítulo 44, versículo 28. Isaías, capítulo 44, versículo 28. Amém? Amém. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Tome o vosso assento. Queridos e amados irmãos, eu quero vos falar de um tema nesta noite. Jesus é que te liberta. Jesus é que te liberta. Queridos irmãos, nós vemos aqui uma palavra maravilhosa, de todas as palavras que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas nós vemos, irmãos, que na época Deus disse ao povo: olha, no ano do jubileu vocês devem, dos 7 anos, 1 ano deixar a terra descansar, porque eles tinham o costume de trabalhar muito na terra, e no ano do jubileu eles deveriam deixar a terra descansar e não trabalhar por um período de 1 ano em cada 7 anos. E o povo de Israel não deixou a terra descansar. Quanto mais Deus falava, mais eles faziam ao contrário daquilo que Deus falava. Nos dias de hoje não é diferente. Deus fala uma coisa, as pessoas fazem outra. Irmãos, e foi mesmo no período em que eles não deixaram a terra descansar, 70 anos. E devido também à idolatria do povo, adorando muitos deuses, Marduk, Astarote, Azera, Instar, todo tipo de Deus eles adoravam. Sem contar animais, que eles também adoravam animais. E nós vemos que o povo, por causa disso, Deus disse: vocês vão ir cativos, presos, para um lugar distante, uma terra longínqua, aonde vocês serão escravos, por causa da desobediência, por não dar ouvido à minha voz e à minha palavra, não deixando a terra descansar o período que eu falei, e também adorando muitos deuses,
a qual eu falei que não era para adorar, porque só eu sou o Deus de Israel. Então, irmãos, acontece que em 606 antes de Cristo, era na época o rei Jeoaquim reinava na época, era o rei de Israel. Depois da morte de Salomão, irmãos, houve separações dos reinos, reino sul e reino norte. Reino norte, 10 tribos, Samaria, capital de Israel. Reino sul, Jerusalém, capital, Judá, 2 tribos. Aqui soma-se 12 tribos de Israel. Morreu Salomão, houve a divisão das tribos. E ali então, Jeoaquim reinava em Israel, no reino sul, em Judá, em Jerusalém, precisamente, reinava Nabucodonosor, um rei pagão, adorador de Marduk, o deus da Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. E lá este Nabucodonosor, adorando muitos deuses, fazendo coisas que Deus não se agradava, mas assim mesmo Deus permite, segundo a ordem permissiva de Deus, que Nabucodonosor invade Jerusalém em 606 antes de Cristo. Jeoaquim era o rei. Nabucodonosor invade nessa primeira conquista e leva muitas pessoas cativas para a Babilônia. E uma delas estavam Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que depois Nabucodonosor passou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, em honras aos deuses Bel e Nebo, deuses pagãos da Mesopotâmia. E levam muitas pessoas, estão lá, naquele lugar distante, em uma terra estranha, em um local aonde eles só clamavam e Deus ouvia. Não bastando somente isso, Deus permite novamente que Nabucodonosor invade uma segunda vez em 597 antes de Cristo. Era na época o rei, o seu filho Joaquim estava reinando sobre Judá, sobre o reino sul. E ali estavam, e Deus falava, usava os profetas, usava os homens de Deus, usava Isaías, profeta messiânico, príncipe dos profetas, profeta evangélico, e ele chamava o povo na palavra, e o povo não dava ouvido à voz do profeta de Deus. E o que acontece? Novamente mais uma invasão ferrenha, forte, invadindo uma segunda vez em 597 Jerusalém. Joaquim estava lá. Quando chegam o rei Nabucodonosor, o seu exército, um exército bélico, preparado, pronto para lutar, e eles invadem, e Joaquim então fica abismado, mas não tem jeito, era a ordem de Deus, Deus ordenou, Deus permitiu, e estava permitindo. Às vezes Deus tem que permitir algumas coisas, que o inimigo dá uma chacoalhadinha nas pessoas,
para aprender a ser crente de verdade, para aprender a servir Deus de verdade. Deus faz isso. Deus permite que o inimigo dá uma chacoalhadinha na figueira. E Deus permitindo então este acontecimento, lá estava, irmãos, aquele povo que vão cativos para a Babilônia. E junto estava o profeta das visões, o homem de Deus, o arauto do Senhor, Ezequiel, aquele que teve uma visão dos ossos secos, aquele homem que tinha um contato especial com Deus, aquele homem que sabia ouvir quando era a voz de Deus, porque 3 vozes falam na nossa mente, e as pessoas infelizmente estão ouvindo mais a voz do diabo e do eu do que a voz do Espírito Santo. Muitas e muitas pessoas ouvindo a voz do inimigo, tirando a sua vida. Meu amigo, meu irmão, não faça isso, não faça isso. Você que vai me ouvir através desse DVD, creia em Jesus Cristo e tu verás a glória do Senhor na sua vida. Vai junto, Ezequiel, e fica nas margens do rio Quebar, lá na Babilônia, local distante, local tremendo, aonde eles estavam fora do seu habitat natural, eles estavam fora dos projetos e dos planos de Deus. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa da adoração a outros deuses. Não é nada diferente dos dias de hoje. Quantas pessoas murmuram, até da sombra se facilitar. Quantas pessoas têm inveja, quantas pessoas têm ciúmes um do outro, quantas pessoas querem prejudicar as pessoas, mas contra o homem de Deus e mulher de Deus ninguém consegue, porque é guardado, protegido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quantos homens e mulheres de Deus tem aqui esta noite? Nenhuma arma preparada vai contra a tua vida, porque o diabo vem, mas ele bate em retirada. Se tu for um homem de oração, uma mulher de oração, o inimigo só vem, mas cai por terra. Agora, se for um quaisquer aí, anda de qualquer maneira, de qualquer jeito, o inimigo faz que nem peteca, joga pra lá e pra cá, que nem ping-pong, faz o que quer dela e dele. Ele fala, ela dá ouvido. Ele fala, ele dá ouvido. Fala que é para fumar, vai fumar. Fala que é para beber, vai beber. Fala que é para usar droga, vai usar droga. Fala que vai se prostituir, vai se prostituir. Ou ouve só a voz do diabo, não ouve a voz do Espírito Santo que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Essa é a voz que nós precisamos ouvir, irmãos. Os crentes natural não compreende as coisas do Espírito. É só quem é espiritual. Quantos espirituais tem aqui esta noite? Aleluia! Não cessando somente essas levas, houve uma, irmãos, que foi devastadora, foi tremenda, foi muito triste. Os irmãos sabem que havia o templo, havia os muros, havia a palavra. Agora eles que tinham um vernáculo, um idioma próprio, o hebraico, agora estão na terra longínqua, aprendendo outra palavra, outro idioma, o idioma babilônico caldeu, fora da sua terra. Umas quantas pessoas lá que foram levadas na primeira leva, que foram levadas na segunda leva, e não somente isso, eles pensavam que tinha acabado, eles pensavam que Deus não ia permitir mais invasões na cidade de Jerusalém, no Reino Sul. Não! Pensavam que estava tudo bem, tudo bom. E Deus permite mais uma vez que